chamo Gisele Montenegro, sou mãe do Christian, autista severo nível 3. Né? Vamos falar como foi o diagnóstico do Christian. Com 1 ano e 8 meses eu comecei a identificar que o Christian não era igual ao nosso vizinho. Nós tínhamos um vizinho que tinha um filho, mais ou menos da mesma idade, diferença de dias. E o menino começou a andar, falar, e o Christian não. Com 1 ano e 8 meses eu comecei a levá-lo a profissionais, né? Não só a pediatra, mas levando a outros profissionais, levei para o centro especial. Foi ali que eu comecei a verificar que ele tinha alguma coisa diferente, né? Isso na década de 90, 94, mais ou menos isso. Entramos com ele na rede pública, né? Com 1 ano e 8 meses. E desde então o Christian ficou lá até os 17 anos, fazendo parte tanto da estimulação precoce quanto das atividades de colégio normal, né? E como que foi, né? Dos 7, 8 anos a gente começou a usar outros tipos de métodos, né? Para descobrir o que ele tinha, porque ninguém descobria o que ele tinha. O Christian era uma criança loira, que não é mais, agora o cabelo dele é castanho, dos olhos verdes. Então, várias síndromes com estas pseudos características o Christian passou. Teve síndromes que eu nem cheguei a decorar o nome, né? Ele passou por síndrome de Williams, X frágil, que muitos autistas têm o X frágil também, né? E recentemente a gente descobriu que não mais, de uma correspondência que ficou perdida. E a gente descobriu que ele não era X frágil. Para ele ser X frágil, eu também teria que ser. E eu não sou, nem minha família é, minhas irmãs, né? Que passa de mãe para filho. Então, foram anos e anos procurando uma resposta. E o diagnóstico do Christian, apesar dele ter entrado no centro especial com 1 ano e 8 meses, a gente ter feito atividades com vários profissionais, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, o diagnóstico dele só fechou com 11 anos. Foi um diagnóstico oficialmente tardio, né? Então, aí fechou que ele era somente autista. Foi um alívio, né, em saber que pelo menos a gente saberia como falar, né, do que ele é, o que ele não é, para as outras pessoas. Mas com 11 anos ainda se falava pouco em relação ao autismo. A gente não tinha tanta informação, né, do que era, como é que era. Então a gente lutou para que desse visibilidade para a causa. Nós estamos nessa luta, né, desde o ano de 94, né, usando todas as ferramentas que a gente tem para poder dar a melhor qualidade de vida para ele. O Christian, ele continua como se ele fosse uma criança de 3, 4 anos, apesar de todos os tratamentos, dele ter uma rotina, né, que nós conseguimos implementar através da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. Então, ali ele conseguiu várias outras coisas que ele não conseguiria só com uma mãe, né? Teria que ser um profissional qualificado para poder dar toda essa qualidade para ele. E hoje o Christian, apesar do diagnóstico ter vindo tardio de tudo isso, ele conseguiu, né, hoje ser o melhor que ele é. Hoje o Christian vai no banheiro, hoje o Christian come sentado numa mesa, ele não é tão seletivo na alimentação, obviamente que ele gosta do chocolate, ele gosta da linguiça, ele gosta das coisas dele, mas a gente consegue botar o arroz e o feijão e os legumes, que são super necessários na vida dele. Então, o Christian, por o diagnóstico ter sido tardio, né, conforme eu já falei, nunca foi deixado de lado que ele tinha um retardo, né, de alguma forma. Com 4 anos, nós quase perdemos ele na piscina lá de casa, a gente não sabe o quanto ele ficou comprometido. Com 7 anos, ele levantou o pé. Alguns autistas têm essa característica de levantar o pé e andar na ponta do pé. E com 20 e poucos anos, o Christian teve que fazer a cirurgia dos pés, né? A gente fez os 2 pés juntos, porque o médico falou assim, não depende da cirurgia. A cirurgia vai dar 100% certo, mas o Christian pode
não aceitar. Então, é uma coisa também que é uma característica do autismo. O Christian tem todas as características de um autista, né? Ele tem os movimentos repetitivos, que de vez em quando mudam, né? Tem época que é uma batidinha na lateral, quando tá feliz, quando tá muito irritado, pode ser um apertar aqui no braço, na perna, então ficam alguns hematomas, mas ele tem todas as características certas hoje de um autista, né? Ele é não verbal, então ele fala com a gente através de pedidos, nós somos conduzidos ao que ele quer. Então essa é a nossa realidade, né, de um autista severo, da forma que eu falo que é a mais difícil de todas, não dizendo que as outras são fáceis, não são, mas eu vou passar o resto da minha vida tendo um grande bebê dentro de casa, tanto que eu chamo ele do meu pequeno grande homem, né? Porque ele vai passar o resto da vida sendo um grande bebê. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Qualquer indicação de outro tema sobre o autismo e as dificuldades, as limitações, os ganhos, entre em contato com a gente, tá bom? Abraço a todos. Até mais.